Em tempos de incerteza global, muitos se voltam para as Escrituras em busca de compreensão e esperança, especialmente no que se refere a Israel e seu papel nos eventos finais da história humana. A nação de Israel, estabelecida nas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, ocupa um lugar central nas profecias bíblicas, servindo não apenas como um testemunho da fidelidade de Deus, mas também como um sinal profético para os tempos finais. Desde os tempos antigos, a Terra Prometida foi palco de eventos significativos que moldaram a trajetória espiritual da humanidade. Os profetas do Antigo Testamento, como Daniel, falaram de tempos de tribulação e restauração que teriam Israel no centro dos acontecimentos escatológicos. Essas profecias apontam para um período de grande angústia, seguido pela redenção final e pelo estabelecimento do reino de Deus. A figura do Messias, central nas expectativas judaicas e cristãs, está intimamente ligada a Israel. No judaísmo, a vinda do Messias é acompanhada pela esperança da restauração de Israel e da paz mundial. No cristianismo, Jesus é reconhecido como o Messias prometido, cuja primeira vinda trouxe salvação e cuja volta prometida trará julgamento e restauração. Os ensinamentos de Jesus, particularmente no que diz respeito aos tempos finais, usam metáforas e linguagem apocalíptica para descrever eventos que precederiam sua segunda vinda. Guerras, rumores de guerras e terremotos são descritos como o princípio das dores, uma fase de sofrimento que antecede a redenção final. Essa linguagem ecoa as dores de parto, uma metáfora usada para descrever a criação aguardando a revelação dos filhos de Deus. A tradição cristã primitiva, refletida nos escritos dos pais da Igreja e nos documentos canônicos, como o Apocalipse de João, vê a história da salvação culminando no triunfo final de Cristo sobre o mal. A figura do Anticristo, um poder oposto a Deus, é frequentemente associada à apostasia e à perseguição dos fiéis. Historicamente, essa figura foi interpretada de diversas maneiras, mas sempre como um símbolo de oposição a Deus e sua Igreja. A Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a testemunhar a fé em meio a adversidades, mantendo-se fiel aos ensinamentos de Jesus e ao amor ao próximo. Esse testemunho é particularmente importante no diálogo com o judaísmo, reconhecendo as raízes comuns e respeitando as diferenças na compreensão do Messias. O diálogo interreligioso, especialmente entre judeus e cristãos, é enriquecido pelo reconhecimento mútuo de Jesus como uma figura central. Para muitos judeus, o reconhecimento de Jesus como Messias é um tema complexo, entrelaçado com séculos de história e teologia. No entanto, há um crescente movimento de judeus messiânicos que veem em Jesus o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. A relação entre cristianismo e judaísmo é marcada por um passado doloroso, incluindo períodos de perseguição e mal-entendidos. Superar esse legado requer um compromisso com a verdade, o amor e a reconciliação, reconhecendo os erros do passado e construindo pontes de entendimento e respeito mútuo. O papel profético de Israel nos tempos finais continua a ser um tema de intenso debate e especulação. Enquanto alguns veem Israel como o relógio do Apocalipse, outros adotam uma abordagem mais cautelosa, reconhecendo a complexidade das profecias bíblicas. Entendendo a complexidade dos tempos finais e o papel de Israel na profecia bíblica, é crucial reconhecer a importância do discernimento e da interpretação cuidadosa das Escrituras. A ideia de Israel como um relógio do Apocalipse ressalta a crença de que os eventos relacionados a esta nação são significantes no contexto profético. No entanto, essa visão deve ser equilibrada com uma compreensão holística da Bíblia, evitando interpretações que isolam Israel dos demais propósitos divinos para a humanidade. A relação entre Deus e Israel é central nas Escrituras, desde as promessas feitas a Abraão até as profecias messiânicas.
No Novo Testamento, a revelação de Jesus como o Messias expande a compreensão do plano de salvação, que abrange judeus e gentios. A aceitação de Jesus como o Messias por parte de muitos judeus ao longo da história é um testemunho do cumprimento das profecias messiânicas e da continuidade do plano redentor de Deus. Ao considerar as profecias apocalípticas, como as encontradas no livro de Daniel e no Apocalipse, é essencial abordar esses textos com reverência e cautela. Essas profecias utilizam uma linguagem simbólica rica para descrever eventos futuros, muitos dos quais estão sujeitos a diversas interpretações. A figura do Anticristo, por exemplo, tem sido associada a diferentes entidades ao longo da história, refletindo os contextos sociopolíticos de cada época. O entendimento de que o Anticristo surgiria do Império Romano, como visto nos primeiros séculos do cristianismo, destaca a percepção da Igreja primitiva sobre a perseguição e os desafios enfrentados pelos cristãos. Essa interpretação histórica fornece uma perspectiva sobre como as comunidades cristãs viam sua relação com o poder político e a expectativa da segunda vinda de Cristo. Com o passar dos séculos, interpretações variadas sobre o fim dos tempos e o papel do Anticristo surgiram, refletindo as mudanças teológicas e culturais. A Reforma Protestante, por exemplo, trouxe novas perspectivas sobre a apostasia e a identidade do Anticristo, muitas vezes associando-o à Igreja institucionalizada e ao papado. Nos tempos modernos, interpretações futuristas sobre as profecias apocalípticas ganharam popularidade, especialmente com a formação do Estado de Israel em 1948. Esses eventos históricos reacenderam o interesse nas profecias bíblicas relacionadas a Israel e ao fim dos tempos, levando a especulações e teorias diversas. É fundamental, contudo, abordar essas interpretações com uma postura equilibrada, reconhecendo a complexidade das Escrituras e a limitação humana em compreender plenamente os planos divinos. A espera pela segunda vinda de Cristo deve ser marcada pela fé, esperança e amor, não pelo medo ou pela especulação. A mensagem central do cristianismo é o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, que oferece salvação a todos que nele creem. Este amor deve ser o fundamento da vida cristã, inspirando os crentes a viver de maneira que honre a Deus e reflita o caráter de Cristo no mundo. Assim, enquanto contemplamos os mistérios das profecias bíblicas e o papel de Israel no plano divino, que nosso foco permaneça na mensagem do Evangelho e na missão que nos foi confiada: proclamar as boas novas da salvação em Cristo, promover a justiça, amar o próximo e viver em constante expectativa da gloriosa volta do nosso Senhor. Que nossa jornada de fé seja marcada pelo estudo diligente das Escrituras, pela comunhão com outros crentes e pelo compromisso inabalável com o reino de Deus. A espera pela realização final das profecias bíblicas e pela segunda vinda de Cristo não deve levar à inatividade ou ao escapismo, mas sim inspirar um compromisso ativo e prático com os valores do reino de Deus aqui e agora. Este compromisso se manifesta de várias maneiras, todas fundamentais para a vida cristã e para a preparação dos crentes para os tempos finais. Primeiramente, o compromisso com a oração é essencial. A oração nos conecta com Deus, permitindo que Sua vontade seja revelada em nossas vidas e nos fortalecendo para enfrentar os desafios do dia a dia. Através da oração, podemos interceder pelo mundo, pela Igreja, por Israel e por todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. A oração é a linha de vida do crente, sustentando nossa fé e nossa esperança na promessa da volta de Cristo. Além disso, o estudo diligente das Escrituras é crucial para uma compreensão correta dos tempos finais e do plano redentor de Deus. As Escrituras nos fornecem a revelação de Deus sobre si mesmo, sobre a humanidade e sobre o curso da história.
Um estudo cuidadoso e reverente da Palavra de Deus, acompanhado de orientação do Espírito Santo, nos equipa para discernir a verdade e nos proteger de interpretações errôneas ou enganosas. O engajamento na comunidade de fé também é vital. A Igreja é o corpo de Cristo na terra, chamada a viver em unidade e amor, edificando-se mutuamente na fé. Dentro da comunidade de fé, encontramos apoio, encorajamento e correção fraterna. A Igreja é também onde exercemos nossos dons e talentos no serviço uns aos outros, contribuindo para o crescimento do corpo de Cristo em amor. O serviço ao próximo é outra expressão concreta da nossa espera pela volta de Cristo. Jesus nos chamou para servir aos menores destes, Mateus 25:40, o que inclui alimentar os famintos, vestir os nus, visitar os doentes e os prisioneiros, e acolher o estrangeiro. O serviço cristão vai além das fronteiras da comunidade de fé, estendendo-se a todos que necessitam de ajuda, refletindo o amor e a compaixão de Cristo pelo mundo. Adicionalmente, a evangelização é uma responsabilidade central da Igreja, comissionada por Cristo para fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28:19 e 20. A partilha do Evangelho é o meio pelo qual a mensagem de salvação em Cristo alcança os corações e transforma vidas, expandindo o reino de Deus na terra. Cada crente é chamado a ser um testemunho de Cristo, compartilhando as boas novas com aqueles ao seu redor, seja através de palavras ou através do exemplo de uma vida transformada. Por fim, a promoção da justiça e da paz reflete o coração de Deus por um mundo onde reina a justiça e a harmonia. Os crentes são chamados a serem agentes de reconciliação e defensores da justiça, trabalhando para corrigir as injustiças sociais e para construir pontes de entendimento e cooperação entre os povos. Este compromisso com a justiça e a paz é uma antecipação do reino vindouro de Deus, onde não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Apocalipse 21:4. Em resumo, a preparação para os tempos finais e a segunda vinda de Cristo é uma jornada de fé viva, marcada pela oração, pelo estudo das Escrituras, pela comunhão na comunidade de fé, pelo serviço amoroso ao próximo, pela evangelização corajosa e pela busca incansável pela justiça e paz. Esses são os meios pelos quais os crentes se preparam para encontrar o Senhor, vivendo de maneira que honre a Deus e antecipe a plenitude do seu reino. Que possamos abraçar essa jornada com corações cheios de esperança, olhos fixos em Cristo e mãos estendidas em serviço, enquanto aguardamos com alegria a sua gloriosa volta. Nessa caminhada rumo à consumação dos séculos, é essencial cultivarmos uma postura de humildade e de busca constante pelo conhecimento da verdade revelada nas Escrituras. Reconhecendo que agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, 1 Coríntios 13:12, devemos estar abertos para aprender e, quando necessário, reavaliar nossas interpretações à luz de uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus. A vivência da esperança escatológica nos impulsiona a olhar além das circunstâncias imediatas, enraizando-nos em uma realidade eterna que transforma nossa maneira de viver no presente. Esta esperança não é uma fuga das responsabilidades terrenas, mas um convite para engajarmos-nos ainda mais profundamente com o mundo, impelidos pelo amor de Deus que nos motiva a agir. A integridade e a autenticidade da nossa fé são testadas na maneira como respondemos aos desafios e oportunidades do nosso tempo. Diante das injustiças, somos chamados a ser vozes proféticas que clamam por justiça. Diante do sofrimento, somos chamados a ser mãos que confortam e curam. Diante do desespero, somos chamados a ser portadores da esperança que temos em Cristo. Além disso, a comunhão com outros crentes de diferentes tradições e denominações pode enriquecer nossa compreensão e prática da fé.
O corpo de Cristo é diversificado, e cada membro traz perspectivas únicas que podem contribuir para uma visão mais completa do propósito de Deus para a Igreja e para o mundo. À medida que nos aproximamos dos tempos finais, é fundamental mantermos nosso foco na missão que nos foi confiada por Cristo. Esta missão não é apenas a proclamação do Evangelho, mas a demonstração do reino de Deus em ação, através do amor, da justiça, da misericórdia e da paz. Ao vivermos desta maneira, tornamo-nos sinais vivos do reino vindouro, antecipando a nova criação que Deus prometeu. Portanto, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas, que nossa vida seja um testemunho vibrante do amor de Deus, refletido em nossas palavras, ações e atitudes. Que sejamos conhecidos como pessoas de esperança, cuja fé no Deus vivo nos capacita a enfrentar os desafios do presente com coragem e a olhar para o futuro com confiança, sabendo que, no final, Deus fará novas todas as coisas. Que esta jornada de fé, esperança e amor nos conduza a uma vida de dedicação ao serviço do reino de Deus, contribuindo para a transformação do mundo à luz do Evangelho. E que, ao fazermos isso, possamos experimentar a alegria e a paz que vem de viver em consonância com os propósitos divinos, aguardando com expectativa o dia em que veremos nosso Salvador face a face, e ouviremos dele as palavras: "É bem feito, servo bom e fiel." Mateus 25:21. Assim, encorajo cada um a perseverar na fé, aprofundando-se no amor de Deus, engajando-se na comunidade de crentes, servindo ao próximo com compaixão e proclamando a esperança do Evangelho a todos os povos. Que nossa caminhada seja marcada pela certeza de que, mesmo diante das incertezas dos tempos finais, estamos seguros nas mãos do Deus eterno, cujas promessas são fiéis e verdadeiras. Em meio às reflexões sobre os tempos finais, é crucial lembrar que o cerne da mensagem bíblica é o amor redentor de Deus, que se manifesta de maneira suprema na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse amor não apenas oferece salvação a todos que creem, mas também nos chama a viver de maneira que reflita o caráter divino em nosso dia a dia. À medida que buscamos compreender as profecias e os sinais dos tempos, devemos fazê-lo com um espírito de humildade e oração, pedindo sabedoria ao Senhor para discernir corretamente Sua palavra. O estudo das Escrituras deve ser acompanhado de uma disposição para ser moldado e transformado por elas, permitindo que a verdade de Deus ilumine nossos corações e mentes. Neste processo, a comunidade de fé desempenha um papel vital. Juntos, somos encorajados, desafiados e fortalecidos em nossa jornada espiritual. A Igreja, como o corpo de Cristo, é o lugar onde compartilhamos nossas lutas e vitórias, onde aprendemos uns com os outros e crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão da Igreja no mundo é multifacetada. Somos chamados a ser sal e luz, influenciando positivamente a sociedade ao nosso redor. Isso envolve não apenas proclamar o Evangelho, mas também viver de acordo com os princípios do Reino de Deus, promovendo a justiça, a paz e o amor em todas as nossas esferas de influência. O serviço aos outros é uma manifestação concreta do amor de Deus que flui através de nós. Seja em atos de bondade e misericórdia para com os necessitados, seja na defesa dos oprimidos e na busca por justiça social, nosso serviço é uma resposta ao chamado de Deus para amar o próximo como a nós mesmos. A esperança que temos na volta de Cristo nos motiva a viver de maneira que honre a Deus e antecipe o reino vindouro. Esta esperança não é passiva, mas ativa, impulsionando-nos a participar da missão de Deus no mundo, trabalhando para que Sua vontade seja feita na terra como no céu. Diante dos desafios e incertezas do presente, somos sustentados pela fé na soberania e bondade de Deus. Sabemos que, apesar das dificuldades, Deus está no controle e Sua vontade prevalecerá.
Isso nos dá a coragem de enfrentar cada dia com confiança, sabendo que estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Portanto, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas, que nossa vida seja um reflexo do amor de Deus, manifestado em palavras e ações que glorifiquem a Ele e sirvam ao próximo. Que a nossa espera pela volta de Cristo seja marcada por uma fé viva, que se traduz em obediência e serviço fiel ao nosso Rei. Que possamos ser encontrados fiéis no dia de sua vinda, tendo investido nossos talentos e recursos no avanço do reino de Deus. E que, ao olharmos para trás, possamos ver uma trilha de amor, bondade e fidelidade que testemunhe o poder transformador do Evangelho em nossas vidas. É importante ressaltar a centralidade da esperança cristã na ressurreição e na vida eterna. Esta esperança não se baseia em meras especulações ou desejos humanos, mas na promessa firme de Deus, revelada nas Escrituras e selada pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa promessa nos assegura que, apesar da morte e do sofrimento que enfrentamos neste mundo, há uma realidade futura gloriosa reservada para aqueles que estão em Cristo. Viver com essa esperança transforma nossa perspectiva sobre a vida e a morte, sobre o presente e o futuro. Ela nos encoraja a suportar as provações com paciência, sabendo que nosso sofrimento atual não se compara à glória que será revelada em nós. Romanos 8:18. Além disso, essa esperança nos motiva a viver de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3 de novembro de 12. A manifestação final do reino de Deus trará a restauração de todas as coisas. A visão bíblica do novo céu e da nova terra é uma promessa de renovação total, onde não haverá mais dor, sofrimento ou injustiça. Neste reino restaurado, viveremos em plena comunhão com Deus e uns com os outros, desfrutando da sua presença sem as barreiras do pecado e da morte. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser agentes dessa esperança, trabalhando para manifestar sinais do reino de Deus aqui e agora. Isso envolve não apenas proclamar a esperança futura, mas também viver de acordo com os valores do reino em nosso dia a dia, buscando justiça, paz e reconciliação em nossas comunidades e no mundo. Além disso, nossa esperança nos impele a sermos testemunhas de Cristo, compartilhando a boa notícia da salvação com aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Cada conversa, cada ato de bondade, cada momento de serviço é uma oportunidade para refletir a luz de Cristo e apontar para a esperança que temos nele. A nossa jornada de fé é sustentada pela certeza das promessas de Deus e pela obra redentora de Cristo. Mesmo diante das incertezas e desafios desta vida, podemos permanecer firmes e confiantes, sabendo que nossa esperança está ancorada na realidade eterna do amor de Deus. Assim, enquanto caminhamos rumo ao cumprimento dos tempos finais, que nossa vida seja um reflexo vivo da esperança que carregamos em nossos corações. Que possamos viver cada dia com alegria e propósito, comprometidos em servir a Deus e ao próximo, enquanto aguardamos com expectativa a gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E que, nessa espera, nossa fé e esperança sejam um testemunho do poder transformador do Evangelho, convidando outros a se juntarem a nós na jornada rumo à eternidade prometida por Deus. Diante da grandiosidade da promessa divina, somos compelidos a uma vida de constante vigilância e prontidão, como os servos que aguardam o retorno de seu mestre, conforme ilustrado nas parábolas de Jesus. Esta vigilância não se traduz em uma obsessão pelo fim dos tempos, mas em um viver consciente de que cada momento é uma oportunidade para glorificar a Deus através de nossas vidas. Neste contexto, a prática do amor ao próximo assume um papel ainda mais crucial. O amor, a maior das virtudes cristãs, deve ser o selo distintivo de nossa fé, especialmente em tempos de incerteza e mudança. Ao amarmos uns aos outros como Cristo nos amou,
tornamo-nos faróis de esperança e santuários de paz em um mundo frequentemente marcado pelo desespero e conflito. Além disso, a prática da justiça é uma expressão concreta da nossa espera ativa pelo reino de Deus. Lutar contra as injustiças, sejam elas sociais, econômicas, raciais ou ambientais, é uma forma de anteciparmos a justiça perfeita que será plenamente manifestada na nova criação. Cada ato de justiça é um sinal do reino vindouro, um vislumbre da realidade futura prometida por Deus. A comunhão com Deus, através da oração e da meditação na Sua palavra, é o sustento para a nossa jornada. Na intimidade com o Pai, somos renovados em nossa fé e fortalecidos em nosso espírito. É na presença de Deus que encontramos a força para perseverar diante dos desafios e a sabedoria para navegar as complexidades da vida. A proclamação do Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo, é a nossa maior missão. Ao compartilharmos a mensagem de esperança e redenção, participamos do plano divino de restauração para a humanidade e para toda a criação. Cada pessoa que se volta para Cristo é uma antecipação da alegria e da celebração que haverá no céu quando o reino de Deus for finalmente estabelecido em sua plenitude. Portanto, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor, que nossas vidas sejam marcadas por uma fé que se expressa através do amor, uma esperança que se traduz em ação e uma santidade que reflete a beleza e a pureza do nosso Deus. Que possamos ser uma geração que, mesmo diante das incertezas do presente, vive com os olhos fixos na certeza das promessas futuras, trabalhando incansavelmente na vinha do Senhor, até que Ele venha. Que nossa caminhada seja uma jornada de transformação contínua, na qual nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo em nosso caráter e ações. E que, no grande dia do retorno do Senhor, possamos ser encontrados fiéis, prontos para entrar na alegria eterna do nosso Mestre, onde juntos, redimidos de todas as tribos, línguas e nações, adoraremos a Deus em perfeita harmonia e paz, para sempre. Assim, encorajo cada um a perseverar na fé, nutrindo uma esperança viva que ilumina o caminho diante de nós, e a amar profundamente, refletindo o coração compassivo de Deus em um mundo que anseia por redenção. Juntos, como o corpo de Cristo, avancemos rumo ao alvo, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em nossos corações. À medida que avançamos, é essencial mantermos a comunhão uns com os outros, fortalecendo os laços que nos unem como o corpo de Cristo. Esta comunhão não é apenas um aspecto confortante da nossa fé, mas um testemunho poderoso da presença transformadora de Deus em nossas vidas. Em um mundo frequentemente fragmentado e isolado, a comunidade de fé oferece um espaço de acolhimento, amor e suporte mútuo. Neste espaço sagrado, somos lembrados da importância do perdão e da reconciliação, princípios fundamentais do Evangelho de Cristo. Ao praticarmos o perdão, não apenas obedecemos ao mandamento de Cristo, mas também experimentamos liberação e cura em nossos próprios corações. A reconciliação reflete o coração de Deus, que, em Cristo, reconciliou consigo o mundo. Além disso, o cultivo de uma vida de adoração é vital para a nossa preparação para os tempos finais. A adoração nos centra em Deus, reconhecendo sua soberania, bondade e majestade. Na adoração, somos renovados em nossa mente e espírito, equipados para enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva divina. A generosidade é outra marca distintiva do crente que aguarda a volta de Cristo. Ao compartilharmos generosamente nossos recursos, tempo e talentos, vivemos o princípio do reino de que é mais abençoado dar do que receber. A generosidade reflete o próprio caráter de Deus, que deu seu Filho unigênito por amor a nós. Na medida em que nos aproximamos do fim dos tempos, a importância de viver uma vida de integridade e propósito torna-se ainda mais evidente. Somos chamados a ser luzes em um mundo escuro,
testemunhas da verdade e do amor de Cristo em todas as áreas da sociedade. Ao fazermos isso, não apenas influenciamos o mundo para o bem, mas também nos preparamos para a vinda do nosso Rei. A esperança da segunda vinda de Cristo nos inspira a olhar além das circunstâncias atuais, para a promessa de um novo céu e uma nova terra onde a justiça habita. Esta esperança nos motiva a trabalhar para o estabelecimento do reino de Deus aqui e agora, mesmo enquanto aguardamos sua plena realização no futuro. Em resumo, a preparação para os tempos finais é uma jornada de fé ativa, amor incondicional, serviço altruísta, adoração genuína e esperança viva. Que possamos abraçar esta jornada com corações cheios de fé, olhos fixos em Jesus e mãos estendidas para servir. E que, ao fazermos isso, o mundo veja em nós o reflexo do amor de Deus, atraído para a luz de Cristo que brilha através de nossas vidas. Assim, encorajo cada um a continuar firme na fé, enraizado no amor e incansável na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, nosso trabalho não é em vão. Que possamos viver cada dia com o olhar fixo na eternidade, trabalhando para que o nome de Jesus seja glorificado em tudo o que fazemos, até que Ele venha em glória e majestade. À medida que prosseguimos nesta caminhada de fé, é fundamental reconhecermos a importância da perseverança. A jornada cristã é frequentemente marcada por desafios, provações e até perseguições. No entanto, somos chamados a perseverar, mantendo-nos firmes na fé e na esperança que temos em Cristo. A perseverança é o fio dourado que tece a nossa jornada, ligando cada ato de fé, cada gesto de amor e cada passo de obediência à promessa maior da nossa redenção final e da restauração de todas as coisas. Neste processo de perseverança, o cultivo da alegria é essencial. A alegria do Senhor é a nossa força, uma fonte inesgotável de ânimo e esperança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Essa alegria não se baseia em nossas circunstâncias externas, mas na certeza inabalável das promessas de Deus e na sua presença constante em nossas vidas. Ao escolhermos a alegria, escolhemos também manter nossos corações ancorados na realidade eterna do reino de Deus, que transcende as vicissitudes desta vida. Além disso, a prática da gratidão é um poderoso antídoto contra o desânimo e a desesperança. Ao nos concentrarmos nas bênçãos que Deus já nos concedeu e na sua fidelidade contínua, cultivamos um espírito de gratidão que nos sustenta nos momentos difíceis. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva correta, reconhecendo que, mesmo em meio às tempestades, somos guardados e guiados pelo amor soberano de Deus. O ministério da encorajamento é outro aspecto vital da nossa preparação para os tempos finais. Somos chamados a encorajar uns aos outros, edificando-nos mutuamente na fé. Este encorajamento pode assumir muitas formas: palavras de consolo, atos de bondade, orações intercessoras e até mesmo a simples presença solidária. Ao encorajarmos uns aos outros, fortalecemos os laços que nos unem como corpo de Cristo e nos preparamos coletivamente para enfrentar os desafios que estão por vir. Por fim, a vigilância é um chamado contínuo para os crentes. Estamos instruídos a vigiar e orar, atentos aos sinais dos tempos e firmes em nossa devoção a Cristo. A vigilância não é uma ansiedade paralisante sobre o futuro, mas uma prontidão espiritual, uma atenção ao que Deus está fazendo no mundo e em nossas vidas, e uma disposição para responder ao seu chamado a qualquer momento. À medida que nos aproximamos do final desta reflexão, que cada um de nós possa abraçar plenamente a jornada que nos é proposta, enraizados na fé, transbordantes de amor, firmes na esperança e radiantes de alegria. Que nossa vida seja um testemunho vivo do Evangelho, atraindo outros para a luz de Cristo. E que, quando o Senhor retornar, Ele nos encontre vigilantes, ativos no serviço e fiéis no amor, prontos para entrar com Ele na alegria eterna. Preparada para todos os que o amam.
Em nossa caminhada rumo à consumação dos tempos, a santidade deve ser o alvo constante de nossas vidas. A santidade, entendida como a separação para Deus e a conformidade com a sua vontade, é fundamental para refletir o caráter de Cristo em nosso mundo. Não se trata de uma perfeição inatingível, mas de um caminho de transformação diária pela graça de Deus, onde somos progressivamente moldados à imagem do Filho. A busca pela santidade é acompanhada pelo compromisso com a verdade. Em uma era de relativismo e incerteza, a verdade das Escrituras permanece como a nossa bússola inabalável. É nosso dever como crentes estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, permitindo que ela ilumine nosso caminho e nos guie em nossas decisões e ações. A importância da comunidade na jornada de fé não pode ser subestimada. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, compartilhando nossas alegrias, tristezas, desafios e vitórias. Esta comunidade de fé é um reflexo do amor e da unidade da Trindade, oferecendo um poderoso testemunho do Evangelho para o mundo ao nosso redor. No contexto da comunidade, o dom do serviço mútuo é um aspecto vital da nossa preparação para os tempos finais. Cada crente é dotado de dons espirituais únicos, destinados a edificar a Igreja e a servir o mundo. Ao exercermos esses dons em amor e humildade, demonstramos o caráter servil de Cristo e contribuímos para o avanço do reino de Deus. Além disso, a esperança na promessa do retorno de Cristo deve ser uma fonte constante de encorajamento e motivação. Esta esperança não é vaga ou indefinida, mas baseada na certeza das promessas de Deus. Ela nos motiva a viver de maneira digna do chamado que recebemos, com nossos olhos fixos na eternidade e nossos corações firmes na fé. À medida que avançamos, a prática da hospitalidade emerge como uma expressão tangível do amor cristão. Em um mundo marcado pela divisão e isolamento, a hospitalidade oferece um espaço de acolhimento, aceitação e cura. Ao abrir nossas casas e corações, refletimos a acolhida generosa de Deus e construímos pontes de amizade e compreensão. Em conclusão, a jornada rumo aos tempos finais é uma chamada à vigilância, à santidade, ao amor e à esperança. Como crentes, somos convidados a viver de maneira que honre a Deus, a servir uns aos outros em amor e a proclamar as boas novas do Evangelho com coragem e convicção. Que possamos abraçar esta jornada com fé, guiados pela Palavra de Deus, fortalecidos pela comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo, e motivados pela alegre expectativa do retorno do nosso Senhor. E que, no grande dia de sua vinda, possamos ser encontrados fiéis, prontos para entrar na plenitude da alegria e da paz que Ele preparou para todos os que o amam. À medida que continuamos nesta caminhada, é essencial abraçarmos uma postura de aprendizado contínuo e crescimento espiritual. O discipulado não é apenas um estágio inicial da vida cristã, mas um processo contínuo de amadurecimento na fé e no conhecimento de Deus. Somos chamados a ser discípulos que fazem discípulos, multiplicando o impacto do Evangelho através das nossas vidas e relacionamentos. A flexibilidade e a adaptabilidade também se tornam qualidades preciosas na jornada cristã, especialmente diante das rápidas mudanças em nosso mundo. Manter-se firme na fé não significa rigidez ou resistência à mudança, mas sim a capacidade de navegar pelas ondas da vida com sabedoria e discernimento, guiados pelo Espírito Santo e firmados na Palavra de Deus. Além disso, a prática da simplicidade e do contentamento é um antídoto poderoso contra as distrações e tentações de nosso tempo. Em uma cultura frequentemente marcada pelo consumismo e pela busca incessante por mais, o chamado bíblico para a simplicidade nos lembra de que nossa verdadeira satisfação e alegria são encontradas em Deus e nas riquezas eternas do seu reino. A criação de um legado de fé é outra dimensão importante da nossa preparação para os tempos finais.
como vivemos hoje ecoa na eternidade e impacta as gerações futuras. Ao investirmos em nossas famílias, igrejas e comunidades, estamos construindo um legado que testemunha a fidelidade de Deus e a transformadora graça do Evangelho. Finalmente, a celebração é um aspecto vital da vida cristã que muitas vezes é subestimado. Celebrar a bondade de Deus, as bênçãos da vida em comunidade e as pequenas vitórias no caminho da fé nos ajuda a manter uma perspectiva de gratidão e esperança. A celebração nos lembra de que, apesar dos desafios e incertezas, somos parte de uma história maior que termina em triunfo e alegria. Em síntese, à medida que avançamos rumo ao cumprimento dos tempos, somos chamados a uma vida de discipulado ativo, flexibilidade guiada pelo Espírito, simplicidade de coração, construção de um legado significativo e celebração da fidelidade de Deus. Que esses princípios nos orientem e fortaleçam, à medida que vivemos com propósito e esperança, aguardando a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nossa jornada seja marcada pelo amor profundo a Deus, pelo serviço dedicado ao próximo e pela alegre expectativa do cumprimento final de todas as promessas divinas. À medida que trazemos nossa reflexão sobre os tempos finais e a caminhada cristã à sua conclusão, é crucial ressaltarmos a centralidade do amor. O amor é o maior mandamento, a essência do caráter de Deus e o fundamento sobre o qual todas as nossas ações e esperanças devem se basear. Que possamos amar a Deus de todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar ao próximo como a nós mesmos. Este amor nos impulsiona a viver não apenas com uma expectativa futura, mas também com um compromisso presente de refletir a luz de Cristo em um mundo que tanto necessita de esperança. Lembremo-nos de que nossa jornada não é solitária. Estamos unidos como corpo de Cristo, apoiando-nos mutuamente, crescendo juntos na fé e estendendo nossas mãos ao mundo ao nosso redor. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento e cada gesto de generosidade são sementes do reino de Deus que plantamos aqui na terra, antecipando a gloriosa colheita que está por vir. À medida que nos preparamos para os tempos finais, façamos isso com corações cheios de fé, olhos fixos na promessa de Cristo de que Ele virá novamente e vidas dedicadas ao serviço do reino. Que nosso testemunho seja um farol de esperança para os perdidos, um refúgio de paz para os aflitos e uma fonte de alegria para todos aqueles que cruzam nosso caminho. Em conclusão, agradeço sinceramente a cada um de vocês por embarcar nesta jornada de reflexão e crescimento espiritual comigo. Que as verdades compartilhadas aqui sirvam como um guia e encorajamento à medida que caminhamos juntos, aguardando com expectativa e trabalhando ativamente para o dia em que veremos nosso Salvador face a face. Se você foi tocado por esta mensagem e deseja continuar explorando as profundezas da fé cristã, convido-o a curtir este vídeo e se inscrever no canal Sopro Celestial. Aqui, buscamos juntos a sabedoria divina, compartilhamos insights inspiradores e fortalecemos nossa fé comunitária. Sua participação é um valioso encorajamento para nós e uma forma de espalhar a luz do Evangelho ainda mais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre.